Então, tem uma série de pilares que vão precisar ser trabalhados para que a gente chegue nesse ponto ideal da total digitalização da produção e novos modelos de negócio e inovação. Mas isso é o final da história, né? O que a gente está olhando agora é o início desse processo de modernização. E nesse início a gente não pode esperar, não pode querer que todos esses vários pilares estejam desenvolvidos, porque senão a gente vai ficar parado esperando as coisas acontecerem. É importante observar que tem prazos de maturação diferentes. Então, quando a gente fala de instrumentos regulatórios, tem alguns que é possível fazer em alguns meses. Quando a gente fala de qualificação profissional, sobretudo, né, não só olhando ali para o chão de fábrica, para as novas habilidades que os trabalhadores vão precisar ter para operar as novas tecnologias, mas muito mais do que isso, que é para as qualificações necessárias para desenvolver essas novas tecnologias, a gente está falando de horizontes temporais muito mais longos. Mas o que pode acontecer e precisa acontecer para isso tudo se viabilizar é o investimento em modernização utilizando tecnologias digitais. Isso é uma coisa que pode acontecer já e que já vem acontecendo para uma série de empresas brasileiras. O que pode acontecer já são os investimentos em modernização, olhando para as tecnologias digitais que são capazes de gerar ganho de produtividade para as empresas. E esses investimentos são muito importantes porque, na medida que a indústria, não só a indústria, os outros setores também, a agricultura, a pecuária, o setor de serviços, que a gente também tem visto investir em digitalização, vão adquirindo, investindo nessas tecnologias, qualificando ao longo do tempo seus trabalhadores, isso tudo vai gerando demanda por inovações que vão ser desenvolvidas lá na frente. Então, é todo um processo muito interconectado que vai começar com algumas pré-condições estabelecidas e outras que vão ter que andar juntas. Então, o que a gente vê aqui com grande preocupação são ideias de que só dá para começar quando tiver preenchido algumas pré-condições. E isso é um pensamento que leva as pessoas, leva as empresas ao imobilismo, esperando que alguma coisa mais aconteça. As experiências que já são observadas na indústria brasileira é que é possível começar. Então, tem algumas crenças limitantes aqui importantes no 4.0. A primeira é acreditar que a gente tem algumas pré-condições para o investimento acontecer, e a outra é acreditar que a indústria 4.0 é só para grandes empresas, é só para empresas de altíssima tecnologia, e que não existem soluções ao alcance das empresas de setores tradicionais ou empresas de menor porte. Os exemplos estão em todos os lados, em todos os portes de empresas, e em projetos dos mais variados valores. Normalmente, quando a gente pergunta e olha para pesquisas, o alto custo do investimento é sempre colocado como um entrave, mas quando a gente vê exemplos de empresas que começaram a avançar no 4.0, é possível observar projetos com alto impacto, com resultados muito expressivos e de baixíssimo custo. Então, tem o grande gargalo para iniciar essa jornada rumo à indústria 4.0 passa por informação, passa por sensibilização, por entender que a indústria 4.0, você pode ter projetos para qualquer empresa, de qualquer setor, de qualquer porte, e que é possível começar com valores que cabem no orçamento da empresa e começar a fazer o projeto gradativamente. Outra ideia que é razoavelmente difundida é que as máquinas que você tem na empresa não servem mais, que você tem que trocar a empresa inteira. E não é essa a experiência que se observa, nem mesmo nas grandes empresas, nas grandes multinacionais. Existe uma figura, uma expressão que é utilizada no mercado, que é o smart retrofit. Ou seja, a empresa tem um plano estratégico de digitalização, ela faz uma análise dos processos dela, identifica uma estratégia ali, um processo de curto, médio e longo prazo de investimentos que vão trazer impactos na competitividade da empresa, e ela começa gradativamente a fazer os investimentos, primeiro numa parte, depois na outra parte. Eu diria que o grande gargalo que a gente tem nesse momento para avançar mais rapidamente no 4.0 é um gargalo de informação, é um gargalo de
percepção de que a indústria 4.0 ela não é um modismo, ela não é uma ficção científica, ela é uma realidade, ela já é uma realidade para muitas empresas brasileiras e ela vai trazer benefícios e quanto antes as empresas avançarem nesse processo, melhor para elas, melhor para a competitividade, melhor para o seu posicionamento, não só no mercado brasileiro, mas também no mercado internacional. Então, voltando aqui para a pergunta, é difícil dizer quem vai sair na frente. A gente depende muito mais da iniciativa das empresas. Outro elemento que é frequentemente citado é a falta de financiamento, mas hoje a gente também já tem alguns instrumentos de financiamento da FINEP e do BNDES com custos competitivos, e a demanda por projetos é baixa, o que mostra realmente que existem já instrumentos para apoiar, e o gargalo está muito mais numa percepção da importância e na busca pelos instrumentos de apoio que existem. É mais fácil responder quem vai ficar para trás. Eu acho que quem vai ficar para trás nesse processo é quem não perceber a importância, não perceber os ganhos, porque à medida que empresas do mesmo setor, seja no Brasil, seja no exterior, começarem a avançar na indústria 4.0, vai ser cada vez mais difícil concorrer com elas, porque os ganhos são muito grandes em termos de qualidade, em termos de redução de custo, em termos até mesmo do desenvolvimento de novos modelos de negócio. Então, acho que esse é o sinal de urgência que a gente vê. A referência à quarta revolução industrial faz a gente olhar para trás e ver o que aconteceu com as outras. É uma nova forma de produzir que torna as formas anteriores crescentemente obsoletas e ineficientes. Então, acho que esse é o caminho para a indústria brasileira, para avançar na indústria 4.0 e entender que a gente vai fazer isso de forma gradativa, começando pelo investimento, pela modernização e, a partir daí, trabalhando nos outros pilares para chegar no ponto final ali com uma estrutura produtiva muito mais inovadora, muito mais eficiente, com desenvolvimento de recursos humanos, mas esse é o ponto de chegada, não é o ponto de partida.